crianças que tiverem a classe podem ir. Lembrar também que os mães que precisem de amamentar ou levar uma criança mais faladora, concorrente com o pregador, que tem acontecido, podem ou contê-la ou então levá-la um pouquinho para fora, para que todos possamos nos concentrar. Nós estamos em Êxodo e no capítulo anterior, que foi o 4, vamos para o 5 e uma parte do 6, no capítulo anterior de Êxodo nós vimos como Moisés argumentou com Deus, como Moisés procurou colocar objeções a Deus para fugir à missão de libertar o povo. Deus chamou do meio do seu trabalho, do seu dia-a-dia, da sua responsabilidade de pastorear o rebanho do seu sogro, para libertar o povo de Israel que estava sob o cativeiro, sob a opressão, a escravatura do rei do Egito, do faraó. E Moisés pôs-se a argumentar com Deus. E foi isso que nós vimos. Mas Deus foi paciente, e Deus pacientemente respondeu às perguntas de Moisés. Por exemplo, como é que eu vou dizer que tu te chamas ao povo se o povo perguntar quem é Deus? E depois de objeções, mais objeções, Deus ainda lhe deu sinais. Deu sinais para que o povo cresce, sinais para que o próprio Moisés cresce, porque Moisés também estava relutante, né? Depois de ver uma sarça arder sem se consumir, e ele ainda assim estava relutante. Deus deu-lhe sinais para mostrar ao povo, para mostrar ao faraó, e ainda assim Moisés recusou ir, depois de ver uma sarça ardente, depois de ouvir Deus a falar com ele, depois de ver sinais absolutamente inabituais, que nós não vemos no nosso dia-a-dia, sobrenaturais. Ele disse, não, por favor, envia outro. Ele escondeu-se e refugiou-se numa fraqueza sua, a fraqueza do discurso, e Deus não nega a fraqueza dele, só que Moisés está a duvidar que Deus vai capacitá-lo mesmo no meio da sua fraqueza. E Deus foi paciente. Deus aí podia, se fosse eu, ter fulminado Moisés na hora. Saía da sarça que estava a arder um laser ardente e ele virava pó e cinza naquela hora. Mas Deus teria que ser assim connosco, porque nós somos muito parecidos com Moisés. Deus não foi assim, Deus foi paciente. Deus disse, ok, vou levantar o teu irmão Arão, ele fala bem, ele vai te complementar na tua fraqueza. Então os dois foram e comunicaram ao povo as promessas da libertação de Deus. O povo creu, o povo adorou a Deus. Diferente da relutância de Moisés, o povo demonstrou fé e adoração imediata. Parecia que estava a correr bem. Faltava ir ao faraó. A reação não seria exatamente a mesma do povo. Pelo contrário, mas Deus já tinha avisado. As coisas estavam a correr bem, mas iam começar a correr mal. Muito mal. Ficar pior do que estava antes de Deus chamar Moisés. Antes deles falarem com o povo, antes deles falarem com o faraó. Antes de terem dado o passo de obedecer a Deus, as coisas iriam ficar pior agora. Então o texto de hoje vai nos colocar diante da verdade de que nesta vida, não poucas vezes, quando damos passos de obediência àquilo que Deus pede de nós, as coisas podem correr mal para o nosso lado. Facto. O que fazer quando isso acontece? O que fazer quando tudo parece que vai de mal a pior, mesmo quando fazemos as coisas bem, as coisas certas, as coisas que Deus nos pede, a vontade de Deus? O que fazer nessas horas? Porque sempre vamos fazer alguma coisa. E nem sempre pode ser a coisa correta. Mas sempre vamos fazer. E é isso que nós vamos olhar hoje a partir, primeiramente, do capítulo 5. Vamos ver o que não fazer quando as coisas vão de mal a pior. O que não fazer. Vamos ler os primeiros 9 versículos do capítulo 5 para já. Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu, quem é o Senhor, para que eu atenda à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor? Nem deixarei Israel ir. Então eles disseram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, por isso pedimos, deixa-nos ir, caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, Ele nos alcançará com peste ou com espada. O rei do Egito respondeu-lhes de novo, Moisés e Arão, por que fazem o povo parar de trabalhar? Voltem às vossas tarefas. Disse ainda ao faraó,
o vosso povo já é numeroso e ainda o fazem abandonar as suas tarefas. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos feiteiros do povo e aos seus oficiais, dizendo: não deis palha para o povo fazer tijolos como antes, que eles mesmos vão e recolham palha para si. Mas exigireis a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ociosos e por isso clamam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Tornem pesado o serviço desses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Chegou a hora. Moisés e Arão tinham que ir diante do faraó em obediência a Deus. E foram. Também Deus não lhes deu muitas hipóteses. Só que as coisas saíram ao contrário do desejado. Embora Deus antes tivesse antecipado que o faraó iria resistir. Moisés e Arão foram diante do homem mais... E tenta imaginar esta cena. Nós estamos habituados, para quem está há bastante tempo já na igreja e conhece a Bíblia, estamos habituados às vezes aos textos e perdemos a sua força, em certo sentido. Então, eles chegaram diante do homem mais poderoso do mundo, entendem? O homem mais poderoso do mundo. O mundo então, a potência maior da altura era o Egito. E eles vão diante do homem mais poderoso do mundo e fazem uma exigência. Olha, nós estamos aqui e vamos fazer um pedido. Assim diz o Senhor. Deixa o povo ir embora. Deixa os teus escravos saírem. Estavam a transmitir uma mensagem da parte de Deus com uma exigência ousada. Humanamente isto era uma loucura. Uma loucura. Por isso que Moisés tentou fugir disto. Óbvio, qualquer um de nós tentaria. Moisés tentou fugir desta loucura. E cá estava ele, a obedecer e a fazer aquilo que Deus tinha mandado, que Deus tinha orientado. A resposta foi um tapete vermelho que o faraó mandou estender desde o seu trono até à terra de Canaã. Não foi um tapete vermelho. O faraó não conhecia o Senhor e por isso ele não tinha que deixar o povo hebreu ir embora. No início do livro, o autor disse-nos que um outro faraó, porque este já é o segundo desde que começámos Êxodo, o outro faraó não conhecia o Deus de José. Okay? Para aqueles que estavam aqui, lembram-se disso. Este faraó também não conhece o Deus de José, não conhece o Deus dos hebreus. E nem tinha interesse em conhecê-lo. Um Deus de um povo fraco, sujeito à escravatura, deve ser um Deus fraco. Por que é que eu vou atender ao seu pedido? Arão e Moisés ainda responderam, disseram: este é o Deus dos hebreus. E que ele tinha vindo ao encontro deles. E explicaram que tipo de celebração é que eles estavam a ser incumbidos a fazer, a ir oferecer sacrifícios de adoração a Deus. Além disso, e vejam o descaramento, além de fazerem exigência, eles fazem uma ameaça. Ele nos alcançará com peste ou com espada. Ou seja, se tu recusares a obedeceres, é isto que vai acontecer. Doença e morte. Podia ser o que o rei do Egito podia esperar, caso não permitisse que o povo de Deus saísse para adorar. Uma exigência e consequências, em caso de não obediência. Foi aquilo que apresentaram ao homem mais poderoso do mundo. Imaginem o que é chegares diante de Donald Trump ou diante de Vladimir Putin e fazer este tipo de exigência e dizer: meu amigo, vai haver consequências se não fizeres. O faraó não obedeceu. Recusou-se a obedecer ao apelo divino. E ainda acusou Arão e Moisés de estarem a querer levar o povo para o ócio. Para não trabalhar, para a falta de produtividade. Estavam a atrapalhar os projetos de construção do Egito. Deviam de voltar para os trabalhos dos campos forçados em que eles estavam, os escravos. O povo era numeroso, por isso produzia muito. Nós vimos desde o início, capítulo 1, que o povo cresceu, a ponto de se tornar uma ameaça para o faraó anterior. Então eles eram muitos. Portanto, a participação na economia deles era uma fatia generosa, certamente. Alguma vez um chefe de Estado iria deixar uma força motriz da sua sociedade ir embora assim, sem mais nem menos? O povo estava ali, era para trabalhar. Aqueles eram servos dele, não eram servos de Deus. E aqui ele começa a assumir prerrogativas que pertencem a Deus, mas está-se a colocar num lugar de anti-Deus, de resistência a Deus. E como manifestação desse senhorio que ele assume para si, o faraó, irado, começa a oprimir com mais severidade, com mais brutalidade, porque eles já estavam a ser oprimidos, mas com mais severidade, mais brutalidade, e mostra a sua tirania. Os hebreus não deviam só fazer os tijolos como estavam a fazer até então, mas deviam de também recolher a matéria-prima para a realização desses tijolos. No caso, deviam de recolher a palha para a produção de tijolos e deviam de manter a mesma produção. Exatamente a mesma, ou seja, mais trabalho, mas produção igual. Era o que estava a ser pedido.
A palha servia para dar coesão e resistência aos tijolos. Teriam de ser eles agora a recolher a palha também. E ele ainda ridicularizou o povo chamando de preguiçoso. Mas foi mais longe. Ele disse que as palavras que foram trazidas por Moisés e por Arão eram mentirosas. Chamou a palavra de Deus de mentira. Confrontado com a mensagem divina, o faraó revelou, mostrou, evidenciou, colocou para fora aquilo que era feito o seu coração. E lembram-se que Deus tinha dito que iria endurecer o coração de faraó. Depois há outros textos que dizem que o próprio faraó endureceu o seu coração. Depois há outros textos que não dizem quem endureceu o coração, que o coração foi endurecido. Enfim, está-se a ver aqui este movimento a acontecer. O pecado está a correr solto, Deus está a tirar o travão. O pecado do faraó está a correr solto, ele estava a se endurecer, exatamente como Deus disse que aconteceria. Então os oficiais que receberam esta ordem do faraó transmitiram aos hebreus como é que as coisas tinham funcionado ali para a frente. Vamos ver, versículos 10 a 23. Então os feitores do povo e os seus oficiais saíram e disseram ao povo: assim diz o faraó, eu não vos darei palha. Ide vós mesmos, ajuntai palha onde puderdes achá-la, porque o vosso serviço não será diminuído em nada. Então o povo espalhou-se por toda a parte do Egito, recolhendo restolho em lugar de palha. E os feitores os pressionavam. Acabai a tarefa diária todos os dias, como quando havia palha. E os oficiais dos israelitas, colocados sobre eles pelos feitores do faraó, foram açoitados. E os feitores reclamavam: porque não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo a mesma cota de tijolos de antes? Por isso, os oficiais dos israelitas foram queixar-se ao faraó: porque tratas assim os teus servos? Os teus servos não recebem palha e dizem-nos: fazei tijolos. E teus servos são açoitados. A culpa, porém, é do teu povo. Mas ele respondeu: sois preguiçosos e por isso dizeis: vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, mas não recebereis palha. Mesmo assim fareis a mesma cota de tijolos. Então os oficiais dos israelitas viram-se em dificuldade, porque se lhes dizia: a cota diária dos vossos tijolos não será diminuída em nada. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão que vinham ao encontro deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizestes que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e nada tu fizeste para libertar o teu povo. Até aqui. A produção de tijolos era uma indústria importantíssima no Antigo Egito. E sem palha não havia tijolos. Os tijolos eram usados para todo o tipo de construção de edifícios. Para palácios, depósitos, instalações administrativas, instalações militares, residências oficiais, tudo com tijolos. Eram necessários milhões de tijolos para dar resposta a todos os projetos arquitetónicos dos faraós. E através de outras fontes antigas, nós sabemos também que os escravos semitas eram exatamente aqueles que produziam os tijolos para o faraó sob a supervisão de feitores egípcios. No entanto, na cadeia de trabalho, na hierarquia de trabalho, havia os capatazes ou os oficiais que respondiam àqueles que eram mandatados pelo faraó. Então havia os egípcios, depois havia os oficiais hebreus que eram escolhidos para liderar grupos da mão de obra, dos próprios hebreus também. Então os chefes egípcios, administradores hebreus e o resto dos trabalhadores hebreus. Isto é importante para entendermos também este texto. Então o faraó transmitiu aos oficiais egípcios e aos capatazes hebreus aquilo que devia ser transmitido ao povo. O povo acatou as ordens. Eles começaram a espalhar-se pelo Egito, a ir buscar restolho no lugar de palha, para poderem fazer os tijolos. E todos os dias eram pressionados para fazer mais, mas era impossível manter o mesmo nível de produção. Impossível. E por causa disso, quem responde diante dos oficiais egípcios são os líderes de grupo dos hebreus. E eles foram punidos, brutalmente punidos, foram açoitados. Os israelitas, estes oficiais israelitas, estes chefes, estes líderes, estavam habituados a serem tratados com distinção, com algum respeito. Daí a surpresa, eles ficam surpreendidos de bater com o faraó. Então, mas porquê? Mas eles tinham acesso direto ao faraó. Isto não é qualquer coisa. Eles tinham direto acesso ao faraó. Isto revela o estatuto especial que eles tinham na sociedade. Agora reparem com quem é que eles foram ter e com quem é que eles
não foram ter. Eles não foram ter com Moisés e Arão para dizer, olha, o faraó está a fazer, o que é que nós devemos fazer? O que é que Deus diz? Eles foram ter com o faraó. Pedir-lhe, suplicar, interceder diante do opressor que aliviasse a carga, acusando o povo, é o teu povo, e desresponsabilizando-se completamente. O faraó atende ao pedido deles? Não. O faraó mantém-se intransigente. Mas ele ainda os acusa de serem preguiçosos. Ele mantém-se intransigente na obediência ao pedido de Deus, porque mais uma vez ele diz, vocês querem ir fazer sacrifícios. Ele cita isso outra vez. Então ele mantém-se desobediente, ele reitera a sua oposição a essa chamada de Deus. E mais, ele mantém-se intransigente na opressão que está a aplicar sobre o povo. E agora a parte difícil para os nossos oficiais. Tiveram que ir dar a notícia ao povo. Dizer, fomos interceder, mas mantém-se tudo igual, é para produzir igual. Então, quando saíram da reunião, vinham com esta sobrecarga, com este peso, com esta tristeza, se calhar com raiva do faraó, com raiva... E eles vão despejar essa raiva em alguém. Em quem os colocou naquela situação? Quem? Moisés e Arão. Eles cruzam-se com Moisés e Arão. E vão apelar a Deus para que trouxesse juízo, julgamento sobre Moisés e Arão por terem causado toda aquela situação. Porque eles encontravam-se, num lado, o faraó a açoitá-los para exigir produção, no outro, eles tinham o povo a dizer, não conseguimos trabalhar assim, é impossível trabalhar. Eles estavam no meio, estavam encurralados. E eles então rejeitam a liderança de Moisés uma vez mais. 40 anos antes, Moisés tinha sido rejeitado quando ele tentou intervir para separar aqueles hebreus que lutavam. 40 anos passados, uma vez mais, Moisés está a ser rejeitado. E este vai ser um tema constante ao longo do livro de Êxodo e da peregrinação em Números. Vamos encontrar o povo constantemente a questionar e a levantar-se e a rebelar-se contra a liderança de Moisés. Este é um tema de Êxodo. Então os oficiais foram reclamar com Moisés e Arão. O que é que faz Moisés? Volta-se para o Senhor. Ele foi abrir o coração com o Senhor. Ele foi reclamar com Deus. As coisas não estavam a correr bem, na verdade, as coisas só começaram a piorar. Estavam a correr ao contrário. A ideia era o povo ser liberto, a ideia não era o povo ser ainda mais oprimido. Mas Deus tinha avisado que endureceria o coração de Faraó. Moisés talvez não esperasse é que o povo sofreria ainda mais daquilo que estava a sofrer. Ele podia dizer, não vão, e continuava tudo igual. Mas não vão, então tomem mais. E Moisés pergunta a Deus porque é que Deus está a maltratar o povo. Ele está a colocar a responsabilidade dos maus tratos do povo em quem? Em Deus. Ele estava a dizer, por outras palavras, que ele sabia que Deus podia vergar o coração do faraó, porque Deus tinha dito que ele ia forçar o faraó e que isso ia acontecer. Então, se não está a acontecer, porque Deus tem o poder para fazer acontecer, se não está a acontecer, é porque Deus quer. Sim, é porque Deus quer. Deus tem um plano. Agora, Deus quer infligir esse sofrimento? Deus quer o pecado em si? Deus quer o pecado do faraó? Não. Mas, Moisés volta a trazer a ideia, a afirmação da sua não vontade de obedecer à chamada de Deus para a sua vida. Moisés estava a dizer, por outras palavras, que quem tinha razão, que quando ele argumentou lá na sarça, envia outro, eu não tenho capacidade para falar com eles, envia outro. Ele estava a dizer, olha, vês? Eu vim, eu falei, eu fiz o que tu disseste e olha, quem tinha razão, tu ou eu? Foi isso que Moisés fez com Deus. Não me devias ter enviado. Foi exatamente por ter obedecido à vontade de Deus que tudo estava a correr mal. Nestes versículos do capítulo 5, nós encontramos dois grandes temas que são recorrentes ao longo do livro do Êxodo. Encontramos outros, mas eu vou destacar dois. Por um lado, o endurecimento do coração do faraó e a sua resistência àquela que é a vontade revelada de Deus. E por outro lado, as adversidades que o povo de Deus enfrenta e a falta de fé face a essas adversidades, ou como resultado dessas adversidades. Mas, em primeiro lugar, foi colocada uma exigência clara ao faraó. Uma exigência divina. Uma mensagem ousada da parte de Deus foi entregue por Moisés. E a não obediência a essa exigência teria consequências trágicas, como vimos, morte e doença. O faraó recusou obedecer a Deus.
E assim continuaria a fazer ao longo do livro, até que de facto as consequências que foram prometidas aconteceram, incluindo a morte do seu próprio filho. A exigência colocada ao faraó é a mesma exigência, e aqui temos uma aplicação, é a mesma exigência que todos aqueles que, tal como Moisés, temem a Deus, são chamados a fazer àqueles que não conhecem o único verdadeiro Deus. A exigência de obedecerem a Deus. Todo aquele que teve um encontro com Deus, todo aquele que foi resgatado por Deus, todo aquele que é um crente, é chamado a chamar todos aqueles que não conhecem este Deus a obedecerem a Deus. Todos são chamados a reconhecerem que Deus é o único Senhor do universo e a se arrependerem dos seus pecados. O Evangelho, a boa notícia da salvação que é em Jesus e na sua obra, é uma chamada, é um apelo divino para que pecadores obedeçam ao arrependimento, abracem o perdão de Cristo. É um apelo ao arrependimento, ao reconhecimento do senhorio exclusivo de Jesus Cristo. É um apelo a crer na morte, na crucificação, na ressurreição de Jesus como o pagamento total, como o pagamento definitivo da nossa dívida eterna para com Deus. Deus liberta-nos da opressão do pecado e do diabo. Anula o poder da morte eterna sobre nós se nos rendermos à sua voz, se ouvirmos a sua mensagem. Se quando Deus diz arrepende e crê, nós obedecemos, nos arrependemos e cremos. Esta é a mensagem central do livro de Êxodo. Okay? Um Deus que transporta um povo do domínio das trevas para o domínio da luz. Do domínio da morte e da opressão para o domínio da vida e da liberdade. Essa alegria é para aqueles que ouvem a voz de Deus e se submetem a Ele. Aqueles que endurecem o coração tal e qual como o faraó, que resistem ao apelo de Deus, à chamada para a obediência, esses espera-lhes a morte eterna. A separação eterna de Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Quem está longe de Deus não tem vida, morte eterna. Por isso, se tu estás aqui nesta manhã, se tu ainda não vives para este Deus, se tu ainda não rendeste a tua vida ao senhorio exclusivo de Jesus, evita estas consequências eternas de sofrimento eterno para ti, para a tua vida, para a tua alma, obedecendo esta chamada que Deus, que as Escrituras, que a Bíblia coloca diante de ti nesta manhã. Arrepender-te e seguir Jesus. Arrepender-te dos teus pecados e confiares em Jesus como o teu Salvador. Se já creste em Cristo, se porém tu já és daqueles que creram em Jesus e foste feito povo de Deus, então tu sabes que mais vezes do que gostarias, apanhas-te em situações em que mesmo na vida cristã as coisas começam a correr mal umas atrás das outras. E quando parece que não pode ficar pior, piora. Mesmo fazendo aquilo que Deus pede. Mesmo buscando a Deus. Mesmo orando e lendo a Bíblia. Mesmo investindo e gastando esforço pela vida uns dos outros, pelos irmãos, na igreja. Mesmo jejuando. As coisas começam a correr mal. A tua fé é testada nesses lugares. E são testes de verdade. Não são de fingir. Doem. Deixam marcas. Vejam, nós terminámos o capítulo 4 da outra vez com o povo a receber a promessa de libertação da parte de Deus através de Moisés. E a responder com fé e adoração. Mas vieram os problemas. Eles responderam com fé e adoração. Mas vieram os problemas. As bases começaram a tremer. Vieram as dificuldades, a incredulidade nas promessas de Deus começou a tomar conta dos corações. Eles já estavam em sofrimento. Creram nas promessas de Deus. Ficaram em mais sofrimento. A vida cristã não é uma promessa de ausência de lutas e provações. Quem prega isso é mentiroso. É uma doutrina do inferno. Pregar que quando nós seguimos a Cristo, a vida cristã vai ser rompendo em fé. E não há dificuldades financeiras. E não há dificuldades de saúde. E se houver é porque o problema é nosso e é pecado. A vida cristã não é a promessa da ausência de lutas e de provações. A obediência a Deus não é sinónimo de um passeio à beira-mar. Uma vida de fé e adoração não é sinónimo de prosperidade e ausência de vales tenebrosos. Quando se tem Deus como pastor, passa-se pelo vale da sombra da morte. Também. Deus prometeu que os libertaria. Eles creram. E quando as evidências das circunstâncias circunstanciais revelassem o contrário, será que iriam continuar a crer? Deus podia ter feito o faraó, deixá-los sair logo. Podia. Podia.
Deus pode alterar miraculosamente e instantaneamente circunstâncias amargas na nossa vida. Pode. E nós perguntamos por Deus, porquê é que não fazes isto? Porquê não restauras o meu casamento? Porquê é que não curas? Porque tu podes. A gente aprende, a gente sabe, está na Bíblia. Porquê é que não revertes? És tu que convertes, porquê é que não convertes esta pessoa? Deus pode. Mas não poucas vezes, quando nós achamos que está difícil, Deus permite que fique ainda mais difícil. E o pior é quando nós estamos a fazer exatamente aquilo que sabemos que Deus pede de nós. Aí dói mais. Porque aí existe e vem ao de cima um pecado nosso que precisa de ser morto e esmagado, e talvez seja essa a lição que Deus nos quer ensinar muitas vezes nesses momentos. Que nós temos o direito a alguma coisa. Eu obedeci? Automático. Este é o ranço do legalismo que ainda carregamos dentro de nós. Fazes a vontade de Deus, és honesto na escola. Esforças-te, estudas. Não copias, não levas cábulas, como todos os teus colegas. Mas a tua nota é baixa. Ou então rendes-te a Cristo no meio de uma família cristã e só és ridicularizado ou até punido por atitudes bíblicas porque tu queres obedecer ao teu Senhor. E a tua família trata-te mal. E não muda. E parece que só piora. E a tua vida cristã só piorou desde que tu aceitaste Jesus. Ou então procuras ser um trabalhador íntegro. Um trabalhador que sabe que deve obedecer às autoridades e por causa disso passa fatura de tudo aquilo que cobra. De tudo. Porque queres dar a César o que é de César, como Jesus manda. Então passa fatura. E por causa disso é constantemente lesado, mal conseguindo manter o negócio, porque é mais fácil não declarar tudo e ficar com um extrazinho. Porque afinal o Estado também rouba, então porquê é que eu não vou roubar o Estado? E depois vêm os conhecidos, os colegas, o negócio da concorrência, a fazer isso e a prosperar. Ou então recusar-se a namorar com alguém que não é crente, que conquistou o teu coração, e tu recusaste. E eles vão passando. E o tempo vai passando. E Deus não manda a bênção. Não manda o varão ou a varoa. Deus, eu estou a fazer as coisas bem, porque é que não vem alguém? Ou então és um empregado que se recusa a trabalhar aos domingos, porque sabes que tens que guardar o dia do Senhor. E foste despedido ao fim de 3 meses por causa dessa tua postura e convicção. Ou então o teu cônjuge traiu-te, perdoaste para refletires aquilo que é o espírito do Evangelho, mas só continuas a levar pasada. E os exemplos podiam continuar. Porque este tipo de coisas acontecem. Não poucas vezes, a verdade é que quanto mais procuramos fazer vontade de Deus, mais as coisas pioram. Mais parece que tudo está do avesso. Fazer vontade de Deus não é sinónimo de vitória na vida aos olhos humanos. Não é. Gostávamos que fosse sim, mas não é. Às vezes acontece, às vezes floresce, às vezes prospera, mas outras vezes não. E quando não? Olhem para a história de Daniel. Um homem que decidiu orar, obedecer a Deus, mesmo apesar de um decreto real. E por causa desse decreto real, ele foi jogado à cova dos leões. O que é que faremos nesses momentos? Se tu te encontras numa situação assim agora, o que é que tu vais fazer quando as coisas parecem que só pioram, mesmo estando a fazer aquilo que Deus pede? Claro que eu sei que nunca fazemos tudo completamente como Deus pede. Vocês entendem o que eu quero dizer. O que é que faremos? Tens 2 hipóteses. Uma vamos explorar mais a seguir, outra vamos ver agora. Ou tu perseveras e continuas a crer nas promessas de Deus, ou então vais duvidar das promessas de Deus e ter atitudes erradas. E este capítulo de Êxodo 5 mostra-nos 3 atitudes erradas, nas quais nós temos a tendência para cair. Primeira tendência, voltar-se para o pecado. Os oficiais israelitas, após serem confrontados com a incapacidade do povo produzir a mesma quantidade de tijolos e serem fisicamente punidos com chicotadas, não foram ter com Moisés e Arão, como eu disse há pouco, para receber indicações sobre qual seria a vontade de Deus. Eles voltaram ao faraó. Apresentaram-se como quê? Como é que eles se adjetivaram? Como é que eles se intitularam quando foram ter com o faraó? Se vocês virem no vosso texto, está dito os servos. Servos. Creram ou não naquilo que Deus tinha dito? Creram ou não que seriam libertos por Deus? Creram. Eles adoraram, prostraram-se, adoraram. O texto disse-nos em Êxodo 4. Arão e Moisés pregaram-lhe a mensagem de Deus de libertação. Eles creram, adoraram o Senhor. Início da vida cristã.
Uma vitória poderosa. As dificuldades vieram e viraram-se para onde? Não para o Deus que prometeu, mas para o tirano que sempre os dominou. Eles foram tentar renegociar os termos do seu cativeiro. Eles foram pedir ao seu mestre, ao seu opressor, que fosse o seu libertador. Franzíamos a testa, mas nós somos iguais. Nossa vida cristã muitas vezes não é diferente. O apóstolo Paulo exortou de forma clara. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente, outra vez, a um jugo de escravidão. Gálatas 5. Então parece que há momentos na nossa caminhada com Deus em que nós fazemos de facto progressos espirituais, estamos a obedecer a Deus, temos vitórias consideráveis, importantes, mas então vem uma dificuldade, um sofrimento, uma contrariedade. O nosso primeiro impulso é o quê? É voltarmos para velhos hábitos, para formas pecaminosas de lidarmos com as contrariedades na vida, com os problemas, com as dificuldades, com o sofrimento. Pode haver a tentação de nos voltarmos a emoções de autocomiseração. Pobre de mim, eu não mereço isto, o que é que eu fiz? Vitimismo, imoralidade sexual, efeito da dopamina, satisfação, prazeres, entregar-se a outros ofertantes de dopamina fácil, de bem-estar, bebida, jogo, ou então virar-se para a maldicência, para a murmuração, para o queixume. Podemos voltar aos velhos hábitos quando as coisas começam a correr mal. E muitos de nós fazemos isso. Segundo, murmurar contra pessoas. Os oficiais israelitas apontaram logo o dedo a Moisés e Arão. E esse é um tema comum no livro do Êxodo. Sempre que a coisa aperta para o povo, Moisés, sempre. Porquê é que nos tiraste do Egito? Lá é que era. Lá nós tínhamos, lá nós acontecíamos, lá nós éramos. Vamos voltar. Então Moisés iria se deparar várias vezes com as críticas, várias vezes com o descontentamento do povo quanto à sua liderança, especialmente quando a fé deles era testada. E o mesmo acontece hoje, quando irmãos, quando pastores pregam, ensinam, procuram conduzir a vida das pessoas que Deus lhes confiou de acordo com o quê? Com o seu entendimento? Não, de acordo com as Escrituras, com a vontade revelada de Deus. Quantos pastores, ou irmãos, ou irmãs maduros na fé, não dão conselhos bíblicos? A pessoa depois faz e parece que as coisas só pioram. E depois o que é que eles fazem? O pior é quando essas pessoas vêm afirmar: nós fizemos conforme Deus diz, tudo correu mal, a culpa é tua. Se alguém foi apenas um transmissor fiel da vontade de Deus revelada nas Escrituras, jamais imputemos a essa pessoa a razão das coisas não nos estarem a correr bem. Mas nós vamos ter essa tendência. Nós vamos ter essa tendência. Porquê? Porque nós sempre precisamos de bodes expiatórios visíveis nos quais nós possamos descarregar a nossa ira e a nossa frustração. Há sempre um bode expiatório, mesmo que ele não tenha nada a ver com o assunto. E geralmente são os líderes, mesmo que não tenham nada a ver com o assunto. Então cuidado com esse impulso pecaminoso de atirarmos pedras. Terceiro e último, reclamar com Deus. Moisés foi reclamar com Deus, foi se queixar de ter sido enviado para aquela missão. Veja, eu não devia ter vindo. Culpou Deus de estar a fazer o contrário que tinha prometido. Tu estás a maltratar, disseste que ias libertar. E esta é uma das principais vias que o nosso coração segue quando as coisas correm mal. É nós culparmos Deus. Agora, aqui é preciso ter cuidado. Porque até certo ponto é saudável e há espaço para um desabafo honesto, vulnerável, despido, diante de Deus. Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ok? Há espaço para esse tipo de desabafo. É um grito de angústia. Mas não é falta de fé. Jesus experimentou o sofrimento do desamparo e da ira de Deus, fruto da imputação dos pecados do seu povo naquele momento sobre ele. E ele bradou em angústia. Ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Vejam, Moisés não disse: se for possível, dá-me licença. Não. Envia o outro. Envia o outro. Ele não disse: seja feita a tua vontade. Nas nossas orações nós devemos rasgar a alma em gritos de angústia, mas devemos sondar o nosso coração para ver se ali, porque isto é uma linha muito ténue e as motivações misturam-se, para ver se ali não há reclamação fruto da incredulidade nas promessas de Deus. Porque às vezes pode haver. Por causa do nosso pecado, por causa do nosso egoísmo, nós caímos em autocomiseração, como eu já disse, damos por nós a reclamar com Deus, a colocar em causa a nossa obediência. Eu não devia ter obedecido, eu fiz como Deus pediu, correu tudo mal. Eu agora vou fazer ao contrário do que Deus diz. Ou seja, se eu tivesse desobedecido, estaria melhor. Porque agora obedeci, a coisa está a correr mal. Eu estou a sofrer, está a doer.
Então, cuidado com o impulso murmurador do nosso coração contra Deus. Uma das coisas que nós mais aprendemos com Israel depois do êxodo, ou no seu êxodo, na sua peregrinação, é exatamente esta questão da murmuração, da falta de fé. Então, 3 coisas que não devemos de fazer. Quando as coisas começam a correr de mal a pior. Voltar-se para o pecado, velhos hábitos, para nos trazer alívio ou satisfação. Segundo, murmurar contra pessoas, nomeadamente líderes. E terceiro, reclamar com Deus. O que fazer então quando nos deparamos com um tirano como o Faraó que traz caos à nossa vida, mesmo quando estamos a procurar fazer a vontade de Deus? O que fazer quando tudo parece ir ao contrário, mesmo quando lutamos para fazer o bem? O que fazer? Então vamos ao capítulo 6, versículos 1 a 8, mas antes vamos ler novamente o 22 e 23 do capítulo 5. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e nada fizeste para libertar o teu povo. Então, nós vimos Moisés foi reclamar com Deus, mas Moisés foi falar com Deus. Moisés orou, Moisés desabafou diante de Deus e Deus respondeu. Deus respondeu. Ele procurou Deus. Os oficiais israelitas não procuraram Deus, apontaram o dedo a Moisés. Moisés procurou Deus. É verdade que existe uma linha que pode ser ténue entre a murmuração diante de Deus e um questionamento que é sincero, fruto de um coração angustiado. Mas o facto é que a primeira coisa que nós devemos fazer quando tudo parece correr ao contrário é orar. É orar. É orar. O nosso primeiro impulso quando as coisas nos começam a sair ao contrário deve ser orar. Jesus prometeu que estaria todos os dias connosco até à consumação do século, até ao fim. Ao nos depararmos com a tirania de circunstâncias nas quais nos encontramos, fruto da nossa vida de obediência à vontade de Deus, nós devemos de ir direitinho a um só lugar, à sala do trono. Temos a promessa de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29:13. Se até Jesus, no meio da aflição, rasgou o seu coração diante de Deus, quem é que somos nós para irmos a outras coisas quaisquer que não a Deus? Em primeiro lugar, se tu estás aflito e vês tudo a desmoronar na tua vida, tudo a cair aos pedaços na tua vida, corre a Deus em oração. Vou ligar ao meu irmão, à minha irmã. É bom. E Deus deu-nos irmãos e irmãs para caminharmos lado a lado em relacionamento discipulado, para nos incentivarmos uns aos outros, para sermos mais parecidos com Jesus, nos consolarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, levarmos as cargas uns dos outros. Mas primeiro vamos a Deus. Vamos a Deus em oração. Vamos a Deus em oração. E levo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor é refúgio, é fortaleza para aqueles que o buscam. Aquela paz que excede todo o entendimento, apesar de circunstâncias, ela vem somente da presença do Senhor. Porque os amigos vão embora. Os irmãos voltam para casa. Tu vais te deitar na tua almofada. As circunstâncias vão estar lá iguais. O Senhor está lá. Fala com Ele. Fala com Ele. A paz que excede todo o entendimento. O que é que Pedro nos diz? Lancemos a Ele toda a nossa ansiedade. Qual é a promessa? Se fizermos isso, Ele cuidará de nós. Então, primeiro, quando tudo está a correr mal, ora. Segundo, medita na soberania de Deus. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Então o Senhor disse a Moisés: agora verás o que farei ao Faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma mão poderosa. Sim, os expulsará da sua terra por causa de uma poderosa mão. E Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Deus diz alguma coisa de novo aqui a Moisés que não tenha dito antes? Não. Deus relembra. Aquilo que nós muitas vezes precisamos de fazer é só relembrar as coisas que Deus diz. Não é esperar uma nova revelação de Deus quanto ao que fazer naquela situação. É relembrar as promessas de Deus. E Deus aqui relembra uma coisa muito importante a Moisés. Deus começa por dizer a Moisés que a hora do livramento tinha chegado. Deus diz a Moisés que ele iria ver a poderosa mão divina a agir para deixar sair o povo. O Faraó tinha deixado a sua mão pesada, ou ainda mais pesada, sobre o povo? Sim, a mão de Deus ia ser ainda mais poderosa. Isto é novo para Moisés. Deus já lhe tinha dito isto. Já. O mal tinha crescido.
o poder de Deus iria ser maior do que todo o caos. Era isso que ele iria mostrar a Moisés. O homem mais poderoso do mundo, pela sua resistência, pela demonstração egoísta, demoníaca, maldosa, cruel do seu poder, iria manifestar um poder ainda maior de alguém que é exatamente o oposto. É gracioso, é bondoso, é amoroso. Era isso que ele iria mostrar a Moisés. O Senhor é muito mais forte. Era isto que ele queria mostrar a Moisés, aos oficiais israelitas, a todo o mundo, que Deus é o Senhor. E por isso Deus estava a permitir que o coração do faraó se endurecesse cada vez mais. Para o faraó tentar mostrar o seu poder ridículo e Deus mostrar quem é que manda de facto aqui. E às vezes é por isso que as coisas pioram. É para que a soberania de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus seja mais, melhor evidenciado. O faraó perguntou quem era o Senhor. Pois bem, perguntaste quem era o Senhor? Cá está. Este é o Senhor. O Senhor do Universo, a mostrar quem é que manda. Moisés questionou o Senhor e as suas ações. Pois bem, cá estava o Senhor da história a dizer quem é que conduz do início ao fim a história. Mesmo aquilo que nós não compreendemos e que não gostamos e que nos faz sofrer. Deus iria mostrar. Vejam, foi quando Moisés perdeu a esperança de conseguir a libertação pela sua ação que Deus lhe disse: agora tu vais ver o que é que eu vou fazer. E não poucas vezes Deus trabalha assim na nossa vida. Quando tudo parece estar perdido é que Deus decide responder. E nós perguntamos, Deus, mas porquê que tem que ser? Porquê que tem que ser quando parece que já não há solução? Para que nós vejamos quem é Deus. Para que a nossa fé cresça. Que vejamos o poder de Deus. Que a nossa fé se cimente neste Deus poderoso. Para que o amemos ainda mais. E para que vejamos que as coisas desta vida são passageiras. E não nos agarremos a elas. Nós precisamos ser relembrados quem é o Senhor de tudo o que existe, de tudo o que acontece quando nós estamos diante do caos e do sofrimento, da maldade e da injustiça. É nessa estrada, vejam, ouçam, é nessa estrada que nós aprendemos como Deus é suficiente e todas as outras coisas são passageiras. É em momentos assim que nós vamos avançando na escolaridade da compreensão de que só a graça de Deus nos basta. A minha graça te é suficiente, disse Deus a Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é que Paulo respondeu a isto aqui? Paulo respondeu, portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu me gloriarei mais quando as coisas ficarem mais difíceis. Eu me gloriarei mais em Cristo quando os problemas aumentarem, quando a dor for maior, quando eu chorar mais, quando a solução parece que não quando a solução não aparece. Eu vou me gloriar mais. Eu vou me gloriar em Cristo. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que eu veja o poder de Cristo, para que a presença de Cristo seja evidente aos meus olhos. Eu vou me gloriar em Cristo. E Paulo continua, por isso, por amor de Cristo, eu alegro-me nas fraquezas. E ele utiliza a palavra regozijo, uma alegria intensa. Eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando estou fraco é que sou forte. Esta é uma vida de fé. Uma vida de fé não é determinar a cura para uma doença que está ali. Uma vida de fé não é fazer acontecer um milagre. Sim, uma vida de fé é crer, é permanecer, mesmo quando o milagre não vem. Quando dói. É nesses momentos que somos relembrados. Não só conceptualmente. Todo o crente sabe isso. Por isso é que irrita. Não devia, mas irrita. Quando vamos pedir conselhos aos nossos irmãos, estamos mal. E o nosso irmão diz, confia no Senhor, Ele é soberano, Ele vai conduzir toda a tua história. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas é nesses momentos que somos relembrados, não só conceptualmente, mas experiencialmente, que Ele é Deus. E não nós, nem qualquer outra coisa. Por isso, quando estiveres sob o chicote apertado das circunstâncias, medita nesta verdade, lê textos sobre esta verdade, compra livros que falem desta verdade, que Deus é o Senhor, que Ele é soberano sobre a história. Então medita na soberania de Deus. Primeira coisa, ora. Segundo, medita na soberania de Deus. Terceiro, medita na aliança. Vamos aos versículos 3 a 5. Aparecia, abrem isto, é Deus falar com Moisés antes de fazer promessas. E a seguir vamos ver as promessas depois. Ok? Antes das promessas, o contexto das promessas é a aliança. Versículo 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. É mais uma coisa nova que Deus está a dizer a Moisés? Não. Deus já tinha dito. Deus já nos disse tantas
vezes as mesmas coisas. Mas nós temos que voltar tantas vezes às mesmas coisas que Deus nos diz. Por isso precisamos ler a Bíblia todos os dias. Precisamos de meditar nestas verdades. E qual é a verdade aqui que ele é chamado a meditar? A aliança. Deus a seguir vai fazer umas promessas que Moisés devia comunicar ao povo. No entanto, essas promessas que nós vamos ver, elas estão num enquadramento. Elas são promessas, elas são favoráveis, elas são dadas a um povo. Porquê? Porque existe um acordo que enquadra essas promessas. Existe um relacionamento. Essas promessas acontecem dentro de um relacionamento. E esse relacionamento é estabelecido por uma aliança. Ok? Deus fez uma aliança com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. Prometeu uma descendência numerosa e prometeu uma terra para essa descendência numerosa. Passados tantos anos, 400 anos, depois de muito sofrimento, fruto da opressão aplicada pelos egípcios, chegou a hora do cumprimento das promessas feitas no contexto dessa aliança. Parecia que o sofrimento tinha piorado, a mão do faraó pesou ainda mais, a escravatura acentuou-se. Moisés e o povo tinham que se lembrar, existe uma aliança. Nós temos um relacionamento com Deus. Existe um compromisso com Deus conosco, por causa dos patriarcas. E Deus não é homem para que minta. Através de Cristo, nós estamos numa relação de aliança com Deus. A nova aliança. Os hebreus beneficiaram da libertação de Deus pela promessa feita aos patriarcos. Nós beneficiamos da libertação e de inúmeras bênçãos, da libertação do pecado e de inúmeras bênçãos de Deus devido aos méritos de Jesus Cristo. O sangue e o corpo de Jesus são o selo da nova aliança, do novo enquadramento de relacionamento de Deus com o seu povo. São a garantia, o sangue e o corpo de Jesus são a garantia de que Deus vai ser favorável para conosco para sempre, eternamente. Que Deus vai agir em nosso favor. Vai ser por nós. Não será contra nós, mas por nós. Que o seu senhorio e a sua soberania sobre tudo o que existe é para o nosso bem, em nosso favor. Cristo tornou Deus favorável a nós. Deus tem uma aliança connosco. Ele não vai deixar Cristo ficar mal e, por conseguinte, não nos vai deixar ficar mal. Porquê? Porque nós estamos em Cristo. A doutrina, uma das doutrinas mais belas que existem a partir das Escrituras, a doutrina da união com Cristo. Porque é nela que nós temos todos os benefícios. Desde a justificação à adoção. Tudo. Nós beneficiamos destas bênçãos por causa de Cristo. Cristo é favorável a nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, diz Paulo aos Romanos, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? É por causa de Cristo e em Cristo que nós temos o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Lembrem-se, isto é uma questão de identidade. Quando as circunstâncias vêm, quando os problemas vêm, nós temos que ser lembrados qual é a nossa identidade. Sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Estou numa relação de aliança com Deus. Então lembra-te, Deus está numa relação de aliança contigo. Ele não te abandonou, nem te abandonará. Ele ser-te-á favorável para sempre. Por tua causa, por causa dos teus méritos, por causa da tua muita leitura da Bíblia, por causa da tua vida na igreja. Não, por causa dos méritos de Jesus Cristo. Estás em Cristo e tens Cristo, tens o Senhor do Universo ao teu lado, por ti e em teu favor. Seja quais forem as circunstâncias, mesmo quando tudo corre mal. E é por estares em Cristo, é por estares em aliança, no contexto da aliança com Deus, que tu podes descansar em todas as promessas que Deus fez nas Escrituras e que Deus te faz. Por isso, é fundamental que quando as coisas começam a ficar difíceis, nós meditemos em promessas de Deus. E este texto traz-nos pelo menos algumas. Deus relembrou promessas a Moisés e ao povo. Vamos ver quais são elas. Este é o quarto ponto daquilo que devemos fazer, meditar nas promessas. Primeiro, orar. Em segundo lugar, meditar na doutrina da soberania de Deus. Em terceiro, meditar na relação de aliança que temos com Deus. E em quarto, meditar nas promessas. Versículos 6 a 8. Por isso diz aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios. Vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Deus disse alguma coisa nova? Volto a dizer, isto é intencional da minha parte. É só relembrar aquilo que Deus diz. É a voz de Deus. É voltar às promessas. É voltar à palavra. É voltar às Escrituras. Deus começou por pedir a Moisés que se lembrasse que quem era o Senhor era Ele. Lembram-se? A primeira coisa que nós vimos? Ou a segunda?
o mesmo que ele disse a Moisés que ele é o Senhor, ele pediu que Moisés transmitisse ao povo: eu sou o Senhor. Não é o faraó. Não é aquele que está a mostrar o poder. Eu sou. Primeira promessa. Deus prometeu tirar os hebreus do jugo dos egípcios. Prometeu libertá-los da escravidão através de grandes feitos, de sinais miraculosos. Essa era a salvação que Deus iria realizar em favor do povo hebreu. Segunda promessa foi de fazer deles o seu povo. Deus não só os libertaria do faraó, mas ia-lhes dar uma nova identidade. De escravos de um tirano, eles passariam a ser povo do Deus do universo. Povo do eu sou. Eles conheceriam Deus. Eles veriam o seu poder e viveriam para Ele e com Ele. Terceira promessa. A herança da terra prometida, da terra de Canaã, prometida a Abraão, Isaque e a Jacó. Nessa terra eles viam florescer, prosperar diante de Deus, ser um exemplo para as nações e atrair todos os povos. Nesta terra eles iriam descansar, desfrutar das bênçãos, deleitar-se em Deus. Essas foram as promessas no contexto da aliança abraâmica. Deus cumpriu essas promessas no contexto da aliança abraâmica? Prometeu. Libertou-os do faraó, fez povo deles no Sinai, deu-lhes uma nova identidade e conduziu-os até à terra prometida, apesar de toda a incredulidade, todo o pecado. Deus cumpriu as suas promessas. Era essa as promessas que os israelitas deviam se agarrar. No meio da crueldade, no meio das dificuldades, no meio do sofrimento imposto pelo faraó, era essas promessas que eles deviam se agarrar. Deus vai libertar, Deus vai nos fazer povo e Deus vai nos fazer habitar na terra da promessa. E essas promessas apontam para uma aliança maior, para uma realidade maior, para uma realidade espiritual, o contexto da nova aliança através de Cristo, as quais nós hoje já podemos desfrutar em parte e um dia desfrutaremos na totalidade. E são essas verdades que devemos nos agarrar com tudo, porque são eternas e são irrevogáveis. Primeira promessa. Esta promessa da libertação do jugo do faraó aponta para uma libertação maior e melhor, a libertação do pecado. Jesus, pelo seu sangue, libertou-nos dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. A morte e a ressurreição de Cristo foram o quê? Foram esse braço estendido de Deus contra o pior tirano de todos, que é o pecado. E o salário do pecado é a morte. E Jesus venceu o pecado e por isso venceu a morte, ressuscitou, Ele venceu. Ele tirou-nos do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Ainda lutamos com uma velha natureza dentro de nós? Sim. Mas a tirania dela sobre nós acabou. Não somos mais escravos. Vamos a ela quando queremos. Acabou. Os resquícios dela ainda estão cá. Estão. Mas vão ser completamente removidos quando Jesus voltar. Ou quando morrermos. Jesus libertou-te do poder, do cativeiro, do pecado. E essa liberdade será plenamente vivida um dia. Então lembra-te, quando estás a passar por dificuldades, por sofrimentos dolorosos desta vida, lembra-te. Há um sofrimento muito maior do qual eu fui liberto. Eu tenho que me agarrar a isso. Eu tenho que me alegrar nisso, porque isso é para a eternidade. Estas coisas desta vida, passam. Desaparecem. Segunda promessa, adoção. Não só Deus nos tirou da escravidão do pecado através de Cristo, removendo a condenação que devia de cair sobre nós, e isso teria sido suficiente motivo de alegria, como Ele ainda nos fez filhos. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele fez-nos seu povo. Ele nos fez filhos. Seremos para sempre povo de Deus. E nada nos vai tirar dessa condição. Jesus disse, elas são minhas ovelhas. Quem é que as vai arrebatar da minha mão? Ninguém. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então seremos para sempre povo de Deus. Viveremos para sempre diante dele, conhecendo cada vez mais, sem obstáculos na eternidade. Então esta jornada começa aqui e estende-se para a eternidade. Então vê, tu não és escravo do pecado. A tua identidade não está naquilo que as circunstâncias ou no mal que te fazem ou nos problemas que tu vives. A tua identidade não é determinada pelos teus pecados, pelas coisas que tu fizeste, as inclinações com as quais lutas, aquilo que te fazem. A tua identidade é que tu és filho de Deus, és povo de Deus. Esta é a tua identidade. Essa é a tua nova identidade. O que te define é o que Deus fez por ti e promete fazer por toda a eternidade. Por isso te vais lembrar, há algo muito melhor e maior do que aquilo que me está a acontecer e do que me aconteceu. Eu sou filho de Deus, amado por Deus. E se um pai humano sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o seu espírito, a sua força, a sua capacitação, a sua graça, a sua esperança, o seu poder, a sua alegria
àqueles que lhe pedem. Eu sou seu filho. Terceira promessa, glorificação. Nesta vida já experimentamos bastante dos benefícios e prazeres celestiais, já experimentamos. Em casa, quando lemos a Bíblia, o nosso coração pode aquecer. Quando vamos ao culto e Deus fala connosco, sentimos a presença de Deus. Mas tudo isso é um aperitivo, é uma gota, é uma amostra daquilo que está por vir, daquilo que nos aguarda, o oceano que nos espera, o banquete que nos aguarda. A terra de Canaã era uma sombra de uma realidade maior. Vejam, a terra de Canaã era uma sombra. A terra física de Israel era uma sombra para uma realidade maior, que é o nosso descanso em Cristo. Por isso a terra física de Israel perde todo o seu sentido na nova aliança. Cristo é o nosso descanso, é a nossa herança. Cristo. A nossa alma experimenta já descanso aqui nesta vida, em Cristo, através dos meios de graça, oração, leitura da palavra, vida em igreja, comunhão. Mas a herança que nos aguarda é um descanso muitíssimo maior, é muito maior e melhor. O que aqui nós desfrutamos é um aperitivo. O prato principal ainda está por vir, está por servir, está a ser preparado. Eu fui preparar-vos um lugar. Já é bom estar com Jesus aqui? É. Vai ser muito melhor. Precisamos de meditar nestas coisas. Porque é isto que nos recoloca o foco no que de facto importa. Porque circunstâncias difíceis têm a facilidade de nos tirar o foco. Precisamos de olhar para aquilo que é eterno. Coloquem os vossos olhos nas coisas que são do alto, diz Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1. As coisas que nos acontecem nesta vida são passageiras, mas nós dramatizamos como se fossem permanentes. Vejam, nós olhamos para as histórias de Números, olhamos para os discípulos lá no Novo Testamento e todas as suas ações de incredulidade e nós ridicularizamos, mas como é que é possível? Este pessoal viu, eu só vi uma coluna de fogo. Quando é que eu vi? Qual foi a última vez que eu vi uma coluna de fogo? Mas nós somos assim. O nosso coração é incrédulo. Precisamos de desdramatizar as circunstâncias difíceis da nossa vida e recolocar tudo em perspectiva. Como é que fazemos isso? Acabámos de ver, ouvindo Deus falar das coisas que realmente importam, coisas que já são velhas para nós, já as ouvimos, mas temos que lembrá-las, as coisas que são eternas, as coisas que Ele diz que vai fazer. Temos que parar na nossa vida, meus irmãos. Nossa vida é corrida e nós não paramos. E por isso damos por nós a nos entregar a pecado, a nos entregar ao desânimo, depressão, ansiedade, tudo. Nós não paramos para pensar, meditar, mergulhar nestas verdades acerca de onde Deus nos tirou, para onde nos está a levar, quem nós éramos, quem nós somos. Então como é que devemos lidar com a enxurrada de coisas más que podemos viver aqui? Orar, meditar na soberania de Deus, meditar na aliança de Deus e meditar nas promessas de Deus que apontam para algo maior e melhor, algo eterno. Agora o finzinho, a minha conclusão. Isso é muito bonito. Só chegar em casa, abrir a Bíblia, ler estes textos sobre a soberania de Deus, sobre a aliança, sobre as promessas e tcharam! Rompendo em fé. Ok? É um processo automático, instantâneo? Não. Vamos ficar logo curados da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança em Deus? Não. É um processo. Foi o processo para os discípulos de Jesus, foi um processo para o povo hebreu. E eles estavam só a começar esta jornada com Deus. E Moisés também. Vejamos os últimos versículos de hoje, 9 a 13. Então Moisés ouve tudo isto, maravilhoso. Moisés disse todas estas coisas aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor disse também a Moisés, vai e fala ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, se os próprios israelitas não me ouviram, como o faraó virá a mim, que não falo com desenvoltura? Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhes ordens para que os israelitas e para o faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas da terra do Egito. Promessas lindas, as que Deus comunicou através de Moisés ao povo. Caíram onde? Como nós diríamos, caíram em saco roto. As circunstâncias, e temos aqui um motivo. Eles estavam a olhar para as circunstâncias duras, para as circunstâncias difíceis. Eles não olharam para as promessas de Deus com olhos de ver. E isto somos nós. E Moisés, já vou sobre nós, mas primeiro, e Moisés? Moisés continuou com a mesma insegurança. Ele escondeu-se outra vez atrás das suas fraquezas, mesmo depois de ouvir aquilo tudo de Deus. Deus repetir as mesmas coisas, a aliança, a soberania, as promessas. Deus escondeu-se nas suas fraquezas, nas suas inabilidades outra vez e arranjou desculpas. Mas que raiva que dá do povo. Que raiva dá de Moisés.
Um enfia-se nas lamúrias das suas dores, na sua autocomiseração. O outro desculpa-se nas suas inabilidades. Pois é, mas isso é um retrato ultra definido em 4K das nossas vidas. Ouvimos um sermão encorajador, consolador. Somos desafiados, somos animados. O irmão, uma irmã ora connosco, dá-nos bons conselhos. Lemos um trecho da Bíblia que é claro como a água para a circunstância que estamos a viver. Mas não exercemos fé. Jesus estava diante de Pedro quando ele saiu do barco e caminhou sobre as águas. Pedro tirou os olhos de Jesus, colocou-o nas ondas. E o que é que fez? Naufragou. As promessas de Deus podem estar à nossa frente. Se não nos agarrarmos a elas, vamos naufragar. Para aqueles que são crentes, como eu disse, já sabemos estas coisas todas. Mas temos que voltar a elas com olhos de ver. Com fé. Deus fala, mas nós não ouvimos. Não colocamos a nossa fé nas suas palavras. Não nos agarramos à tábua de salvação que Deus coloca. Isto desanima. Somos nós. Tão inconstantes, incoerentes, fracos. Mas sabem o que é belo? Versículo 13. Versículo 13. Deus não deixou Moisés. Deus não deixou Arão e Deus não deixou o povo entregues a eles mesmos. Porquê? Porque há uma aliança. Vejam, Deus deu uma ordem, Deus ordenou e eles foram. Eles obedeceram. Deus levou-os pela mão. Ou se preferirem, que acho que transmite melhor a ideia, Deus graciosamente empurrou-os para fazer sua vontade. Lembram-se da aliança? De eu ter falado na aliança. Deus cumpriria tudo, apesar de todos, porque é assim mesmo. A fidelidade de Deus é maior que a nossa fé vacilante. Sempre. Porque é por causa dele, o autor e o consumador da nossa fé, que nós vamos perseverar, que ele vai nos buscar ao lugar da incredulidade e nos leva para a vida de obediência. Mesmo que caiamos 1, 2, 3, 10, 20 vezes, ele vai nos buscar lá. Sempre. Porque somos seus filhos. Ele não nos deixa nesse lugar. Podemos estar lá por um tempo. Mas Ele vai nos buscar. Estamos em Cristo. Então em Cristo nós temos o sim e o amém das promessas. Guardemos estas palavras de Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quem não memorizou este versículo, memorize. Porque eu estou convencido de aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará, completará até o dia de Jesus Cristo. Promessa. E Deus disse, Deus cumpre. E nós vamos viver nesta tensão a nossa caminhada cristã toda. Pode ser frustrante às vezes, mas vale-nos a graça de Deus. Isso não é desculpa. Mais uma vez, eu tenho falado sobre isso várias vezes. Isto não é desculpa para uma licenciosidade a nós continuarmos no nosso pecado e dizer, sim, Deus vai-me buscar porque eu sou dele. Não. Vai haver consequências. Isso pode evidenciar que se calhar nem sequer és filho de Deus. E vais ficar lá enganado toda a tua vida à espera que Deus te vai tirar do pecado. Quando na verdade tu não és Deus porque tens uma ideia de Deus que não é de facto o Deus das Escrituras. Isso é fácil as pessoas terem uma concepção emotiva, afetiva de Deus. Deus me abraça, eu sinto o abraço, eu sinto o carinho. Não, isso não é o Deus das Escrituras. E ficam à espera, numa vida de licenciosidade e de pecado, que Deus nos vai buscar lá. Deus não vai buscar. Okay? Isto não é uma licenciosidade. Mas a nossa vida cristã vai ser com passos de fé que nós vamos dar, momentos em que vamos tomar posições ousadas em circunstâncias que os outros nos vão chamar de loucos. Mas logo a seguir havia uma circunstânciazinha difícil, tipo Elias, que fez aquele fogo descer do céu e a seguir há uma rainha que vem atrás dele e ele enfia-se num buraco e quer morrer. Somos nós. Depois de grandes vitórias, porque as coisas não acontecem como esperávamos, somos tentados à incredulidade, a nos voltarmos para o pecado, a murmurar contra os outros e reclamar com Deus. Foi o que nós vimos na primeira parte. O que fazer para não cair nesses pecados diante das coisas que correm ao contrário do que esperávamos? Orar, meditar na soberania de Deus, meditar na aliança de Deus e meditar nas promessas de Deus. Só que isto nem sempre vai ser um caminho reto. Às vezes damos 3 passos para a frente, 2 para trás. Teremos vitórias e deslizes. Seremos ousados e outras vezes completamente titubeantes e inseguros. O nosso consolo, cá está. E é aqui que chega o Evangelho. E esta é a beleza do Evangelho. O nosso consolo é que Cristo é por nós. O nosso consolo é Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Se somos genuinamente filhos de Deus, nunca deixaremos de estar nas mãos dele. Ele nunca nos deixará no lugar da incredulidade, mas nos fará de crescer de fé em fé até o dia em que veremos face a face. E não é por nós, porque vejam, somos isto, inconsistentes. É por Cristo, que intercede diante de Deus por nós,
sempre, até a eternidade. E por isso, se somos verdadeiramente deles, iremos perseverar até ao fim. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu falas connosco. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos paralisados pelas circunstâncias, a não nos entregarmos a velhos hábitos pecaminosos, a não entrarmos em caminhos de autocomiseração, de murmuração, de reclamação contigo. Senhor, ajuda-nos. E ajuda-nos a nos agarrar àquilo que importa, a olhar para Ti, a olhar para o Evangelho, a abrir as Escrituras com olhos que querem ver, a olhar para as Escrituras com fé e a nos agarrarmos às verdades que Tu dizes acerca de quem nós somos, do que fizeste por nós. Porque isso redefine toda a perspectiva com que nós olhamos para a vida. Senhor, e obrigado pelos meios de graça que Tu nos dás para vez após vez, após vez, após vez, domingo após domingo, Tu nos trazeres de volta para Ti, Tu nos pegares no queixo caído e nos levantares o olhar novamente para Ti. Obrigado pela palavra que é pregada e que nos mostra isso, pelos cânticos que cantamos e que nos apontam para aí, pela ceia que vamos tomar agora, o pão e o vinho, que apontam para esta realidade que fomos comprados e somos povo. E dentro desse contexto temos muitas promessas. Deus, estas são as coisas que importam para a vida. Este é o nosso consolo. Ajuda-nos a viver para elas, Senhor Jesus. E fortalece aqueles que estão caídos e desanimados, Senhor. Fortalece-os na sua fé, acima de tudo, na sua fé. Eu te peço isto e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar o pão e o vinho. E eu quero convidar, e quero ser muito claro aqui e explícito,